Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Muito boa noite a todos, boa noite a você que está aí na telinha nos vendo para mais essa live, uma live sobre plantabilidade, um assunto muitíssimo importante pela época do ano, já que daqui a pouco a gente começa com a implantação das nossas lavouras de verão, e é muitíssimo importante esse trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje à noite. Boa noite a todos os organizadores desse evento. Para isso, para nós iniciarmos então essa live de hoje à noite, eu convido o nosso presidente, o senhor Hari, para que possa dar as boas-vindas e a saudação a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite a todos os associados e à família Cravil. Boa noite ao Moacir, Neymar, o Gentil, que coordenam a presente live dessa noite. Também cumprimentar os nossos técnicos que colaboram nesse momento. Cumprimentar o professor Paulo Arbex, que, através do IFC, gentilmente nos vem atendendo para uma palestra importante nessa noite, que é sobre plantabilidade. Plantabilidade quer dizer um conjunto de coisas. E nós precisamos, nos momentos difíceis, como nós temos um plantio caro, que nós vamos ter esse ano, é preciso que nós cuidamos com todos os detalhes na hora de fazer o nosso plantio da lavoura de verão. E um dos detalhes que começa a partir do cereal de inverno. Uma colheita bem feita do cereal de inverno vai colaborar com certeza para o plantio da safra verão. Então, esses cuidados todos, o professor Paulo vai abordar nessa live. Por essa razão, eu convido a todos a prestarem bastante atenção, porque é um momento ímpar de nós tratarmos um assunto tão importante nesse momento, onde nós tivemos um grande aumento de custos já para o plantio, em função do aumento dos fertilizantes e dos insumos agrícolas como um todo. E para finalizar a minha participação, desejo uma excelente live a todos e muito obrigado pela participação e um abraço a todos os participantes dessa noite. Obrigado. Ok, obrigado, presidente, pelas palavras. Dando continuidade, então, ao nosso trabalho de hoje à noite, eu passo a palavra para o Gentil, nosso engenheiro agrônomo, que vai dar alguns detalhes de como que vai ser a nossa live sobre plantabilidade. Boa noite, Gentil. Boa noite, Moacir. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma sextou hoje, é uma sextou diferente, é uma sextou depois de um longo tempo que a gente não vinha conversar, mas é uma sextou chuvosa e a chuva vai parar nos próximos dias. E daí nós temos que falar sobre o quê? Sobre plantar, conduzir nossas lavouras, né? Por isso que o tema dessa sexta nada mais é do que falar sobre plantabilidade, coisa que o Moacir já comentou, que o seu Hari comentou, tá? E como é de praxe de todo evento, eu só quero chamar do meu lado, eu sempre tenho uma pessoa que é o âncora junto comigo, ou a âncora, já não sabe quem que é o William Bonner ou quem é a Patrícia Poeta aqui, é lógico. Eu tenho mais a lata, assim, de William Bonner, e aí vocês podem julgar o meu colega, o âncora, Neymar, e nós sempre temos alguns desafios para vir falar aqui. E, então, Neymar, estamos aí para mais uma live, é um sextou diferente hoje, né? Boa noite, Gentil, boa noite a todos que nos assistem. Realmente, um tema importante que vamos abordar nessa noite, e a gente que caminha pelo interior da nossa região já percebe que, como o produtor vem aderindo às novas tecnologias, cuidando bem das suas lavouras. Hoje vamos falar dos plantios que estão por acontecer, da questão de plantabilidade, mas a gente já percebe nas lavouras que estão implantadas, principalmente lavouras de milho, de arroz, mas como está melhorando a cada ano a qualidade do plantio. A gente percebe, por exemplo, que desafios que foram postos, controle de pragas e cigarrinha,
né, que era um desafio grande para essa safra de milho, como o produtor está aderindo o controle, e a gente já percebe resultados, né, práticos desse cuidado que o produtor está tendo. E é muito satisfatório para nós, da cooperativa, perceber, né, que, juntamente com toda a equipe técnica da região, envolvida, engajada, levando essa informação para o campo, né? Quem ganha com isso é o produtor, é a região, é toda a sociedade. Então, uma boa noite a todos que nos assistem. Gentil. Muito bem, né, Neymar? Então é isso aí mesmo. Nós vamos falar sobre a importância, né, de um plantio bem feito, né, um início da lavoura bem conduzido, que já é boa parte do sucesso lá na frente. Mas como toda live e conversa, a gente tem algumas coisas bem especiais para ser feita, né? Primeira coisa que eu vou pedir para todo mundo, como é de praxe, vamos lá, seguir todas as redes sociais da Cravil. @CravilOficial no Instagram e no Facebook. Vamos lá, correndinho, já segue. E aqui embaixo, né, vai ali, ó, se inscreve no YouTube, no canal do YouTube da Cravil, para ficar recebendo informações e matérias técnicas, todas nos quais a gente produz aqui na região, em cima dos nossos ensaios ou em parcerias com as empresas, tá? E também da live, já aproveita, aperta aí dá um likezinho ali pra gente, ó, isso é muito importante para que a gente acompanhe, né, como está sendo conduzido sempre os nossos eventos. Como hoje é dia 15 de outubro, é um dia especial, é um dia muito especial. Todos nós que estamos nessa live já precisamos desse tipo de profissional. Qual é? Os agrônomos? Não. Os apresentadores de jornal? Também não é. São os professores. Hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor. Tá? E para fazer essa junção de toda a transferência de conversa que a gente vai ter hoje, nós vamos ter uma palestra com 2 professores. Eu vou chamar um professor que vai apresentar o outro professor. Tá? Eu quero chamar para se apresentarem o professor Fabrício. Tá? Ele é professor do Instituto Federal, ele é doutor mecanização agrícola, formado lá na Unesp, lá em Botucatu, tá? E ele é o professor de mecânica, responsável por todo o setor de mecanização do Instituto Federal. Foi através do Fabrício, né, e a parceria que nós temos com o Instituto Federal que a gente conseguiu fazer nesse dia, né, um dia tão iluminado, onde é o dia do professor, onde nós vamos trazer 2 professores, tá? 2 pessoas que têm expertise e know-how para falar do assunto. Fabrício, parabéns pelo dia do professor. E aí eu peço agora que você chame o teu outro professor, né, o mestre aí, que também, pelo que você comentou, foi o teu professor já. Muito bem, boa noite a todos. Agradeço o Gentil, a Cravil, né, pela parabenização, né. E é com grande satisfação que eu apresento para vocês, então, professor, né, e amigo Paulo Arbex, da Universidade Estadual Paulista, né, campus de Botucatu, coordenador do grupo, né, de plantio direto, expert e referência nacional, então, no tema plantabilidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, boa noite, Fabrício. Em nome de quem eu queria saudar todos os professores, tá? Parabéns, meu amigo. E gostaria de saudar todos os professores que são os agentes de transformação. Esse país vai ser cada vez melhor quando a gente começar a dar mais valor aos professores, né? Que tem uma missão árdua aí de passar conhecimento, e é impressionante quando eu converso com professores, como eles se dedicam aos alunos, né? Eu tenho vários exemplos, né, Fabrício? A gente tem aqui dentro da Unesp, eu tenho certeza que você tem aí dentro do Instituto Federal também, pessoas que são exemplo de professores. Então, esse dia, como o Gentil falou, é muito especial. Então, gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Agradecer o convite da Cravil, agradecer o convite seu principal, porque por toda a amizade que a gente tem, eu fico muito honrado de estar aqui na noite de hoje, né? Então, queria saudar o Neymar, o Moacir, o Gentil e o presidente, e falar que é uma honra estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante.
eu vou falar para vocês, o presidente já deu a palestra, né? 3 frases que ele falou, já acabou tudo, já falou tudo de plantabilidade, né? Os pontos mais importantes ele já falou. Eu só vou reforçar o que ele falou, tá bom? Mas muito obrigado, muito honrado de estar aqui. Obrigado, Fabrício. Obrigado, professor Paulo. O professor Paulo já pode ficar aqui, que eu já vou fazer a primeira pergunta para ele, explicando para quem, de repente, nunca assistiu uma live que a gente promove. A gente vai fazendo uma live, mas é uma palestra bate-papo, né? É feita com perguntas, né? Com perguntas de técnicos que a gente envolveu, né? Distribuiu missões, faça alguma pergunta aí para a gente levar essas perguntas para o professor Paulo. E só comentar, quando a gente recebeu o nome do professor Paulo e apresentou para alguns dos nossos técnicos, nossos agrônomos, professor, quão respeitado, né, o professor né, tão reconhecido hoje no Brasil, né, nesse assunto de mecanização, de plantabilidade. A gente apresentou o nome do professor e pensava, será que eles conhecem? O professor Paulo Arbex, esse aí eu sigo ele na rede social, né, os vídeos dele, né? Então, desde já, né, assim, foi muito gratificante, né, a gente levar o nome de uma pessoa tão reconhecida. Bom, e para a primeira pergunta, quem vai fazer para nós é um engenheiro agrônomo aí experiente, que a Cravil tem, né, trabalha na região de Tuporanga, né, o Antônio Sausen, né, que vai fazer uma pergunta inaugural para a gente começar esse nosso bate-papo dessa noite. Meu nome é Antônio Sausen e trabalho na Cravil Tuporanga, uma região tradicionalmente onde se cultiva muita cebola e também se planta cereais. O senhor poderia falar com palavras claras e objetivas sobre plantabilidade para nós e para os nossos produtores? E como isso influi na produtividade final? Porque muitas vezes aqui se planta, às vezes com terra um pouco úmida demais, outras vezes seca. E para nós ter sucesso nessa palavrinha mágica de plantabilidade, o que o senhor recomendaria para nós? Muito obrigado. Ô, seu Antônio, é um prazer e excelente pergunta que o senhor fez, né? Para levantar a bola da gente falar do tema. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos falando de plantabilidade, né? Será que é importante esse tema, plantabilidade? Eu tenho certeza, para todas as pessoas aqui, mais de 200 pessoas que não estão nos assistindo ao vivo nesse momento, se eu perguntar plantabilidade é importante, eu duvido alguém que fale que não, né? Porque é o começo de tudo. É o começo de tudo. Então, quando eu começo bem, a possibilidade de terminar bem é muito maior, tá? Então, e vamos lá. O senhor falou para falar objetivo e claro. O que é plantabilidade? Plantabilidade nada mais né? Se você for procurar aí em qualquer site da internet, você digitou plantabilidade lá, vai falar assim, que a plantabilidade é a distribuição uniforme da semente no suco, né? Distribuição uniforme de sementes. Nós aqui do GPD, né, do meu grupo de pesquisa, nós trabalhamos com 3 conceitos. Por isso que é importante, né? O que é, o seu Antônio? Distribuição uniforme é importante? Sim, sem dúvida. Isso é plantabilidade? Mas tem mais 2 conceitos muito bacanas, que é o quê? A semente tem que estar uniforme, tá? Com distribuição uniforme, só que tem mais 2 fatores. Na população recomendada para aquele material, para aquela variedade que eu vou plantar, e na profundidade correta. Por que será que a gente trabalha com esses 3 eventos, com esses 3 temas da plantabilidade? Porque eu vou explicar. Não adianta nada a gente ter uma distribuição uniforme da semente, uma distribuição uma a uma, se tiver um em cada profundidade. Se tiver uma em cada profundidade, né, que é o serrote que a gente chama no campo lá, pode estar o mais uniforme possível, eu vou ter diferença de emergência entre uma semente e outra, e isso aí vai dar muito problema. Então, profundidade é uma coisa para a gente discutir assim, profundidade uniforme. Eu tenho que deixar a semente com maior uniformidade de profundidade. E os fabricantes de máquinas já estão se atentando para isso, né?
Em todo lugar que eu vou, rodando o Brasil aí, a gente fala de profundidade como um fator muito importante, e os fabricantes de máquina, pode ver, o que tem de novo em máquina hoje, principalmente está relacionado a manter uma profundidade uniforme, né? Então, resistência do carrinho, né? Aquela pressão que eu dou na linha, tá? Todos os eventos que envolvem a parte de trás da máquina ali, é para eu garantir uma profundidade mais uniforme, tá? E população, professor, é outra coisa que a gente tem que desmistificar, porque não adianta nada eu ter uma distribuição uniforme se não tiver na população correta, na população recomendada. Quem nunca ouviu aquela frase assim, ó, joga 2 a mais pro santo, né? Joga 2 a mais pro santo, sempre assim. Então o ser humano, ele tem medo. Eu vou dar um exemplo simples, como o presidente pediu, né? Como o São Antônio pediu. A gente não tem medo que acabe. Você vai dar uma festa, você não tem medo que acabe a comida, daí você vai lá, sempre sobra comida. Na plantabilidade é igualzinha. O pessoal vai lá, a maioria, claro, né? Vai lá e joga mais semente do que o necessário. Joguei mais semente do que o necessário na soja, eu vou ter problema de superpopulação. Se faltar semente, é ruim. Se sobrar, é ruim, mesma coisa. Por isso eu tenho que ser assertivo na população. Então, mais uma vez, 3 fatores. Distribuição uniforme da semente na população correta e com a profundidade adequada, tá? Isso me garante uma plantabilidade, isso dá possibilidade de uma plantabilidade boa. E, principalmente, outro conceito que eu queria passar no começo aqui, é o espaçamento aceitável, né, ou espaçamento normal, dupla e falha. O que tem a ver isso com distribuição de semente no solo? Quando eu coloco 2 sementinhas juntas, isso aí a gente chama de dupla. E, ao mesmo tempo, se tiver um espaço grande sem semente, a gente chama de falha. Ô, professor, tem como eu ficar na minha roça plantando com máquina? Tem como eu ficar 100% de espaçamento aceitável? Não tem. Eu vou ter dupla e vou ter falha. Porém, qual que é o nosso desafio? Diminuir a quantidade de duplas e falhas, tá? Eu não posso usar isso como desculpa, falar assim, já que eu vou ter dupla e vou ter falha mesmo, planta de qualquer jeito. Nananina, não. A gente tem que plantar com capricho, tá certo? Basicamente é isso. Então, seu Antônio, o conceito de plantabilidade dos 3 fatores e do conceito de falhas, duplas e espaçamentos aceitáveis, tá? Os espaçamentos aceitáveis têm a ver com singulação. Então, quando vocês ouvirem esse termo singulação, equivale a quanto está caindo uma a uma semente, singular e individual, tá certo? É isso que a gente quer no campo. Muito bem, professor Paulo. Acho que ficou muito claro, né, o objetivo, né? Vamos já, então, seguir para mais uma pergunta agora. Quem vai fazer para nós é o Silas. O Silas é coordenador, é engenheiro agrônomo da cooperativa. O Silas trabalha numa região um pouco mais alta, um pouco mais frio, aqui perto de Urubici. E o Silas vai fazer uma pergunta aí muito importante, principalmente, né, nos linkado, já amarrado a esses conceitos bem básicos aí. Eu sou o Silas, sou engenheiro agrônomo da Cravil e coordenador agrícola. A pergunta que eu quero fazer, professor Paulo, a gente sabe que a plantabilidade é um dos fatores aí que afeta grandemente na produção agrícola no país, né? E queria saber aí que o senhor explanasse um pouco para nós quais seriam os principais fatores que a gente deve levar em consideração para a gente ter uma boa plantabilidade no campo aí, tanto de soja, milho, feijão. Então, queria saber o que o senhor tem para falar para nós a respeito aí. Obrigado. Valeu, Silas. Outra pergunta excelente também. Então, vamos lá. Quais são os fatores que interferem a plantabilidade? Dá para a gente falar a noite inteira aqui, que são diferentes fatores, né? Diferentes fatores, diferentes formas que a gente tem de avaliar a plantabilidade. Mas eu tenho certeza que alguém está, né? Quando faz a pergunta, tem gente que já está respondendo. E tenho certeza que eu já ouvi velocidade de plantio, manutenção da máquina, a máquina está nova ou está usada, profundidade, que nem a gente falou, né?
Sabe por onde que a gente começa? Né? Começamos, sabe do qual? Do treinamento e capacitação da equipe. Olha só, eu acho que vocês nunca ouviram isso, né? Porque a gente já vai direto no ponto. Fala assim, quais são os fatores? Como eu falei, a gente vai falando de diferentes fatores que realmente interferem, tá certo? Mas o primeiro de tudo é o treinamento e a capacitação da equipe. Hoje em dia, eu vejo com muito orgulho isso, que os produtores, né? Os produtores, eles estão muito mais empenhados. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? O que nós estamos fazendo numa sexta-feira à noite? Estamos falando sobre capacitação, estamos falando coisas técnicas sobre plantabilidade. Que coisa mais legal do que isso? Né? Por isso eu parabenizo a Cravil e o IF por esse evento. Nós estamos falando de coisa técnica numa sexta-feira à noite, tá certo? Então, o treinamento e a capacitação seria o primeiro de tudo. E sabe por quê? Porque quem sabe o que faz, erra muito menos, tá certo? Quem está sabendo o que faz, erra muito menos. Quer ver um exemplo? Nos treinamentos que a gente faz, né, a campo, quem já participou do treinamento sabe disso, nós fazemos uma parte teórica e nós fazemos uma prática. Não pode deixar de fazer a prática, porque ali na prática você mostra, né, realmente as regulagens, você mostra de ponto por ponto da máquina, e uma das práticas que a gente faz é o quê? É fazer 2 tiros em velocidade diferente, né? Uma das coisas que a gente faz na prática. Pega e dá 2 tiros em velocidade diferente. A hora que o cara que está no produtor vê a distribuição, ele compara a distribuição entre as duas passadas, ele vai lá e fala assim, cara, estou plantando errado, estou plantando numa velocidade alta, que é um dos fatores que interfere muito na plantabilidade, tá certo? Então, treinamento e capacitação. Quando eu tenho um pessoal treinado, né? Eu falo que a avaliação, quando eu avalio, quando eu vejo, quando eu conheço, né? Eu erro muito menos. O que acontece? Eu saí com a máquina, a hora que eu vejo a distribuição ali me dá todos os indicativos da máquina, tá? Então, treinamento e capacitação, sem dúvida nenhuma, e com muito orgulho eu vejo que nós estamos melhorando nisso. Segundo ponto, manutenção da máquina. Manutenção da máquina é outro ponto para a gente comentar, tá? Por quê, professor? Por causa do seguinte, ó, não fiquem bravos comigo, mas eu rodo o Brasil inteiro, eu falo do que eu vejo, tá? Nós não fazemos manutenção da semeadora. Ô, louco, professor, não fazemos. Nós trocamos peça. Quebrou peça, eu ponho outra, tá? Manutenção é muito mais do que isso, tá certo? Não é só eu ver uma peça quebrada e ir lá e trocar. Isso aí se chama manutenção corretiva. E a manutenção preventiva, né? E limpeza da máquina, lubrificação. Tem N fatores, né? Eu costumo mostrar na plantadeira, né? Eu costumo mostrar lá na semeadora, eu falo assim, ó, o que a gente vê é fácil. Eu estou vendo que o disco está quebrado aqui, eu estou vendo que a mola está quebrada, estou vendo que o rolamento está ruim, eu troco. Eu falo assim, ó, e o que eu não vejo? Por exemplo, né? O tubo condutor, se eu não arrancar o dosador lá de cima, eu não consigo ver, tá? Se ele está com avaria, se ele está amassado, se o sensor não está pegando, tá certo? Então, basicamente, treinamento, manutenção e o terceiro item, regulagem da máquina, tá? Isso aqui, como foi falado aqui já, né? Regulagens da máquina, me pergunta assim, ô professor, é difícil regular uma semeadora? Não é difícil regular uma semeadora, só que é cheio de detalhes, né? O presidente falou, né? Hoje a agricultura está nos detalhes, por causa do custo lá em cima, tudo bem. O pessoal vê e fala assim, 150 sacos, um saco de soja, mas não vê quanto que está o custo, né? Então, falou de forma assertiva, que o que acontece? A agricultura está nos detalhes, e regulagem é isso. Regulagem são os detalhes. Não é qualquer um liga o trator, coloca a semeadora no chão e sai plantando. Agora, não é qualquer um que planta bem. Todos plantam, mas não é qualquer um que planta bem com as
com as regulagens bem feitas. Isso é importante falar. Esses 3 detalhes que fazem toda a diferença em termos de plantabilidade. Treinamento e capacitação, regulagem de máquinas e manutenção da máquina. A pergunta próxima, aí quem vai fazer é o Natanael. Né? O Natanael, ele é técnico, trabalha na filial de uma localidade de Serra dos Índios, né? O nome da localidade é Serra dos Índios, uma filial da cooperativa, no município de Presidente Getúlio, mas ele mora em Birama, então é um rapaz bem globalizado. Meu nome é Natanael, sou técnico da Cravil Serra dos Índios. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quais seriam os pontos principais na regulagem de uma plantadeira que interferem no sucesso da plantabilidade? Opa, só pergunta cabeceira aí, hein, Neymar? Gostei de ver, boa, muito bom. Então vamos lá, Natanael. Então, começando, o que a gente tem que ver de regulagem? O que a gente tem que ver de regulagem? Eu vou falar as principais, que nem eu falei, eu costumo brincar aqui no interior de São Paulo, eu falo assim, ó, é um balde de coisinhas, né? É um barde de coisinhas, então tem muita coisa. Mas vamos falar as principais, que o Natanael pediu, tá? Vamos começar lá da frente da máquina. Então, disco de corte da máquina, né? Então, eu vou no disco de corte, eu tenho várias regulagens ali. E tem algumas coisas muito legais de se falar do disco de corte. Primeiro, o tipo de disco de corte, né? O tipo de disco de corte, podemos falar mais depois. Não tenho só o disco liso, eu tenho vários tipos de disco de corte, cada um com a sua especificidade, tá certo? Mas o que é de regulagem? Principalmente, né, 2 coisas. A máquina tem que trabalhar nivelada. Olha só, isso aqui é interessante, porque eu vejo bastante gente, né? Não corta a palha. Ó, aqui é a frente da máquina. Não está cortando a palha. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Faço isso aqui, ó. Abaixo, aqui, ó, o rabicho da máquina. Para quê? Para daí o disco de corte cortar mais. Vai cortar mais, sem dúvida. Mas e a traseira da máquina levantada? O que vai acontecer? Tá? Eu não vou compactar perto da semente. Então, a máquina, ela tem que trabalhar nivelada. Primeira coisa do disco de corte, tá? Segunda coisa, pressão que eu dou na mola do disco de corte. Vamos lá, vamos para o operacional. O que acontece no campo? No campo é assim, não está cortando a palha, o que eu faço? Maior pressão no disco, maior pressão no disco. Com isso, o que vai acontecendo? Né? Eu dou maior pressão no disco, é para cortar a palha. Se não estiver cortando, alguma coisa está errada, tá? Então, se o disco não está afiado ou com o tempo vai gastando, sabe o que a gente vê muito no campo? Vai lá o pessoal chega, Natanael, e vai dando pressão, que eu perdi o curso da mola. O que é isso? Está no máximo. O disco pequenininho, olha o que é manutenção, que a gente falou, manutenção bem feita. O disco ele vai perdendo polegada, ele vai ficando menor, então um disco que era de 18, 20, ele vai começar a ficar com 16, 15, e eu não troco esse disco. Não troco esse disco e vou dando pressão. O que vai acontecendo? A mola perde sentido dela. Porque se eu tenho mola é para fazer isso aqui, ó. Tá? É para mola trabalhar. Se eu dou toda a pressão, entre aspas, a mola fica dura, né? A mola fica dura, daí eu começo a ir só na pancada. Vai afetar todo o resto da semeadora. Estou cansado de ver isso. Então, ó, no disco lá, polegada do disco e pressão, tá? Passando para trás, daí a gente vai para o sulcador, tá certo? Vai para o sulcador. O que pode ser o sulcador? O sulcador ele pode ser uma haste, né, uma botinha que a gente está acostumado, ou o disco duplo, né? Eu vou escolher entre um e outro. Qual que é a regulagem do sulcador? Principalmente, qual é a profundidade que eu vou soltar meu adubo, tá? Profundidade que eu vou soltar o meu adubo e profundidade quando eu uso a haste. Ah, rapaz! O que eu vejo de coisa mal feita aqui, que eu vou falar para vocês, né? Vocês sabiam que essa haste, a botinha, ela não é para subsolar o solo.
Ela não foi feita para subsolar o solo. Então, eu tenho que trabalhar, eu devo trabalhar com a haste, falando de regulagem, no máximo, até 12, 15 centímetros, vai estourando. No máximo 12 centímetros, estourando a 15 centímetros. Tá certo? O que a gente vê no campo? Eu tenho trator com alta potência para puxar, o pessoal vai lá e solta a haste a 25, 30, para subsolar com a haste. Não vai fazer serviço nenhum, tá? É a mesma coisa que você pegar dinheiro e fazer assim, ó, rasgar. Por quê? Porque lá embaixo, vamos falar da física, né? A haste, aquela ponteirinha da haste, quando ela entra no solo, é para ela quebrar o solo assim em 45 graus, tá? Ela quebra em 45 graus. Até os 12 centímetros, ela está cortando, está mobilizando o solo bonitinho. O que aconteceu quando eu abaixei a haste? Potência do trator vai lá para cima, consumo de combustível vai lá para cima, e o pior de tudo, não tenho resultado nenhum, porque lá embaixo ela só vai riscar o solo. É igual eu passar uma faca na manteiga. Ela só vai riscar, ela não vai quebrar a lateral. Então, o que eu fiz ali? Só risquei o solo, tá? Então, é muito importante a regulagem do sulcador. Eu ver a profundidade. Dosador de semente e adubo. Aí é o coração da máquina, tá certo? Eu tenho que regular muito bem tanto o dosador de semente quanto o dosador de adubo. A quantidade, hoje nós temos dosador de semente excelente. Tá certo? Excelente, que vai lá e solta uma distribuição boa, e eu tenho que fazer essa regulagem, porque aqui é o coração. Não existe mais esse negócio de fazer assim, dosagem de adubo, eu, pela análise de solo, eu quero jogar 150 quilos por hectare. De 100 a 200 tá bom. Não pode ser assim, tá certo? Tem que ser bem regulado, tem que estar bem regulada a máquina, e o dosador é o coração. Eu tenho que saber regular. No dosador de semente, escolher o disco e o anel correto, se for semeadora mecânica. Se for semeadora pneumática, escolher o vácuo correto, né? A pressão que eu dou no singulador ali, no jacarezinho, tudo isso são regulagens do dosador. Passando lá para trás da máquina, o que a gente tem? Tem a roda limitadora, tá? Que eu vou regular a profundidade. É onde eu vou fazer o ajuste fino da regulagem de profundidade. O que você tem para falar aí de regulagem, professor? Vamos lá, Natanael e todos que estão nos assistindo. A roda limitadora, né? Quando a máquina é nova, falam para a gente assim, quem nunca ouviu, ó, eu coloquei no terceiro pique a primeira linha aqui, todas as linhas eu tenho que colocar igual. Depois que a máquina, você vai usando a máquina, não é mais assim. Até máquina nova, às vezes eu tenho que conferir. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo, o exemplo mais claro que a gente tem. Pega a linha que passa atrás da roda do trator, tá? A linha que passa atrás da roda do trator, a roda do trator não vai deixando rastro? Se ela passa no rastro do trator, o que vai acontecer? Eu tenho uma resistência do solo diferente do resto. Então, ali, às vezes, eu preciso dar mais um pique para baixo, né? Para poder fazer, para poder colocar a semente todas na mesma profundidade. Tá certo? Olha que dica legal, tá? E, por fim, a roda cobridora, a rodinha lá de trás, tá certo? A rodinha lá de trás, a rodinha cobridora. Para que serve aquela rodinha lá de trás? O pessoal fala assim, professor, aquela rodinha lá de trás serve só para compactar e cobrir, só para finalizar o solo. Eu falo, só? Você quer melhor do que finalizar? Então eu tenho que finalizar correto, eu tenho que cobrir a semente, principalmente. O que eu tenho que fazer? Para que serve aquelas rodinhas? Para encostar a terra, para chegar a terra na semente, tirar a bolsão de ar. Com isso, a minha germinação fica melhor, a minha emergência vai ser muito melhor, né? Às vezes eu vejo que falta pressão nas rodas compactadoras ali atrás, né, na roda cobridora, daí o pessoal vai lá e põe culpa na semente. Fala assim, essa semente aqui é ruim, não germinou quase nada. E, na verdade, não foi culpa da semente, foi culpa da regulagem. Então, basicamente, falando rápido aí, Natanael, seriam essas aí as regulagens passando de ponto a ponto da semeadora. Tem muito mais coisas, mas essas são as principais. Bacana, professor. E aí a gente percebe, né, na nossa região, temos bastante semeadoras aí
3 linhas, 5 linhas, no espaçamento de 80, 90, tratores médios ou pequenos, e a gente percebe, né, a semeadura de 3 linhas, ou tem 2 linhas que nasceu muito bem e uma central má, ou uma que nasceu bem e 2 que nasceram má, né, porque encaixou certinho a linha, né, onde o trator está caminhando, né. E Valeu a dica, então, né, Neymar? Poxa, a semente aqui, nessa linha aqui não quis nascer, na outra elas quiseram nascer, né? Então, né, foi bem essa abordagem, né, esclareceu esse ponto aí, que é um ponto de gargalo. Bom, dando sequência aí nas perguntas, nós vamos agora lá para a cidade de Petrolândia, né? O Gustavo vai fazer a pergunta. O Gustavo, ele mora em Tuporanga, mas ele atua no município de Petrolândia. E Petrolândia, o nome, professor, né, para quem outros de outras cidades aí, é que tem um poço de petróleo lá parado, lacrado, né? Mas foi identificado lá. Bom, essa informação que foi vendida para mim, não sei se é 100%, né? O pessoal pode escrever no chat aí, confirmando se é isso mesmo, né? Vai, Gustavo. Meu nome é Gustavo Vieira Galvani, sou técnico agrícola aqui da filial de Petrolândia. Professor, em virtude do aumento do cultivo de inverno na cultura do trigo, quais são os cuidados que devemos ter em relação à colhedora, na distribuição da palhada, pensando nessa palhada, nessa reposição do solo, e no efetuar o plantio? Quais são os cuidados com a plantadeira? Quais os cuidados essenciais que temos que ter? Show de bola, Gustavo. Então, vamos lá, vamos começar a falar de plantio pela colheita. Mas como pela colheita, professor? O que acontece? O que é importantíssimo que a gente tem que ter? Distribuição da palhada. Tá claro para todo mundo e é fácil de explicar isso, né? Às vezes, eu tenho uma distribuição, o picador de palha, o espalhador de palha vai lá e consome muito combustível, eu desligo, né? E daí a gente forma aquelas leiras. Eu formo aquelas leiras no solo, o que vai acontecer? Como é que eu vou regular uma plantadeira assim? Para plantar em cima, tá certo? Então, a gente deve ter uma distribuição uniforme da palhada. Nem que tiver que manejar depois, mas a distribuição uniforme da palhada é muito bom. Não só por causa do plantio, principalmente por causa do plantio, mas segundo, por causa de fertilidade também, tá? Fertilidade do solo. Se eu não tiver uma distribuição uniforme, eu vou ter problema de fertilidade e problema de plantio. Aqui eu dou mais pressão onde tem palha, aqui eu dou menos pressão onde não tem palha. Não pode ser assim, né? Vai ficar ruim o plantio, tá certo? Segunda coisa, a palhada. A palhada, ela deve estar seca. Como é que eu faço um melhor plantio, professor? Quando a palha está seca. Se eu tiver uma palha úmida, eu vou ter muito problema, tá? Por quê? Porque assim, ó, o disco de corte bate e ele não corta, daí vai envelopar, que a gente chama, né? Ele envelopa ali e não corta. Tá? Eu tô cansado de ver bastante semente envelopada na palha, tá certo? Por falta ou a palha úmida, ou se não, porque a palha não foi dessecada de forma correta, tá certo? Olha lá, esse aqui é um exemplo, ó, 6 horas da manhã numa palhada de milho úmido, ó. Quem que vai cortar esse trem aí? Tá? Isso aqui é lá em Rondônia, hein? Tá certo? Então, eu tenho problema de embuchamento da máquina. Outra coisa da palhada, Gustavo, do trigo, é a escolha do disco certo, tá? Importantíssimo, escolha do disco certo. Ó, no exemplo ali, eu acho que tem até eu coloquei um slide de disco, né? Isso. O que geralmente vem na nossa máquina é esse primeiro disco de cima aí, que é o disco liso, tá certo? O disco liso, quem corta melhor, professor? O disco liso. Por quê? Faca afiada, tá? Esse disco aqui, o disco liso. Mas eu tenho que saber que eu tenho outras opções, né? Do lado, eu tenho o disco recortado, tá certo? O disco recortado, muito utilizado aí para vocês, não tem muito, mas aqui em São Paulo, o pessoal está aumentando muito o plantio em cima de cana, na reforma da cana, né? E como eu tenho um excesso de palhada, o disco recortado ele funciona bem, tanto quanto o disco liso para cortar a palhada. Aí eu tenho as outras opções, que seria do lado estriado,
Daí embaixo, o turbo, o corrugado e o ondulado. Para que servem esses outros tipos, professor? Né? O estriado também chamado de disco pastel, parece uma coisa de pastel, e o famosão aqui de baixo, que é o disco turbo. Depois tem o corrugado, esse do meio, que seria o quê? Ele é liso na ponta e tem umas bolhas no meio. E o ondulado. Bom, vamos explicar para que servem esses outros discos. Eles servem para quê? Para cortar e afastar um pouco a palha, tá? Às vezes eu tenho problema de envelopamento, então o que eu tenho que fazer? Ou se não estou indo com o sulcador atrás, né? Estou indo com o sulcador atrás, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma afastadinha na palha. Daí cada um desses tipos aí faz um afastamento da palhada diferente, né? O disco ondulado, o último lá, né? O último lá de baixo, o que ele faz? Ele vai lá e afasta mais a palha, ele mobiliza mais o sulco. O disco corrugado seria intermediário, né? Entre o disco liso e o ondulado. Então, cada um faz um tipo de mobilização diferente. Só que o que é legal falar também, né? Tem gente que vai lá e fala assim, o professor lá falou que para afastar a palha, eu preciso colocar ou o turbo, ou o corrugado, ou o ondulado. Faz o que? Eu tiro o liso e ponho esses discos, né? Dá para perceber que eu preciso de mais pressão para esses discos entrarem e cortar a palha, tá certo? Então, quando eu trabalho com esses discos, eu preciso de um pouquinho mais de pressão para ele poder cortar a palha para daí depois abrir. Senão ele só vai andar sobre a palha e não vai cortar nada e vai ficar muito ruim, tá? Então, a pergunta é excelente, ó. Momento de dessecação, depois começa lá da colheita, da distribuição da palha e depois os discos que eu levo, tá bom? Vamos lá, Gentil. Falamos tão bem, eu acho, agora de todo o posicionamento, de corte, agora nós vamos falar de algo muito importante, que eu lembro das minhas aulas de graduação, que eu fiz aula de graduação de matéria de mecanização junto com o Fabrício, né? Se falava em velocidade. Né? Velocidade de plantio é algo importantíssimo para se ter toda a distribuição, e nós já fizemos alguns ensaios para mostrar, né, que a questão da velocidade tem muita importância. E eu quero chamar agora um rapaz lá do litoral, lá de Gaspar, mas ele fica do lado de Itajaí. O Jason vai fazer uma pergunta relacionada com esse tema. Sou Jason, coordenador agrícola da Cravil na região do litoral. Professor, a nossa dúvida é a seguinte: o produtor escolhe uma semente de boa qualidade, faz a regulagem certinho do anel, disco de plantio e espaçamento. E na hora de dar a partida no trator, qual é a real influência que tem a velocidade para que a gente tenha uma boa distribuição de sementes? Bom, Jason, a pergunta também é muito boa e é uma das perguntas que eu mais respondo, né? Velocidade de plantio. Eu falo assim, ó, não existe nada matemático na agricultura. Agora, se tem um negócio que tem correlação direta, é velocidade e qualidade de plantio, tá certo? E eu explico isso. Às vezes falo assim, professor, mas não tem o dosador hoje, esses dosadores novos aí, pneumático, eu não consigo uma velocidade maior? Tudo bem. Nós não estamos falando só de dosador. Eu pergunto assim, ó, e o resto? E cortar a palha, e fechar o sulco, e compactar a semente, deixar ela bonitinha, deixar o sulco fechado. Então, a gente tem todos esses fatores que interferem na velocidade, tá certo? Então, não é só, o pessoal fala só de distribuição de semente. A distribuição já fica pior, tá? Com o aumento da velocidade. E o sulco fechado, então, nem se fala. O sulco, eu acho que eu tenho uma imagem aqui, né? Para mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é experimento aqui em Botucatu. É a gente fazer um tiro, né, da esquerda aqui a 5 km por hora e um a 9 km por hora. Aqui é máquina pneumática, tá certo? De última geração. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o seguinte, ó, que a distribuição longitudinal da semente, tá certo? Eu posso até ter dosador que faça uma distribuição muito boa, mas e a finalização? O fechamento do sulco, tá? Isso é muito importante e é isso que a gente tem que tem que falar. Daí vem, né? Eu tô vendo a turma só põe hashtag aqui, né? Só tá hashtag. Eu tô vendo muito legal isso,
tá? Mas poderia vir uma pergunta assim, ó, por que será que a gente planta numa velocidade maior do que a recomendada? Essa aqui é a pergunta, né? Que me faz falar assim, e aí, professor, por que a gente faz numa velocidade maior? Sabe por quê? Por causa de janela, né? Janela cada vez mais curta. E antigamente se fazia uma safra, hoje se faz no mínimo 2, tem regiões que a gente faz 3, tá certo? Então, é janela curta. E a segunda coisa é assim, ó, a disponibilidade de máquina, tá certo? Dá uma olhada nessa tabela aí, ó, um trabalho que a gente fez, um dos trabalhos mais legais que a gente fez aqui, ó, eu peguei o dosador convencional, o titânio, que é um dosador mecânico mais estruturado, e as pneumáticas. Tá vendo que eu vou aumentando, e pegamos em diferentes velocidades, né? 4, 6, 8, 10 e 12 km por hora. Olha o que está em vermelhinho ali, ó. Eu vou aumentando a velocidade em todas eu vou aumentando a velocidade, vai diminuindo a quantidade de espaçamento aceitável, que foi o que eu falei para vocês lá, né? Que é o importante. Então, eu falo, é matemática. Infelizmente, a velocidade e a qualidade de plantio é matemática. Eu tenho que plantar devagar, com calma. Outra coisa que acontece também é assim, ó. Antigamente eu tinha uma máquina para fechar a minha área. Hoje, eu arrendei a do vizinho, eu peguei de mais um, peguei mais 2 hectares aqui, mais 3 hectares lá, e ela tem que dar conta de tudo, tá? A mesma máquina tem que dar conta de tudo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? As máquinas estão trabalhando mais do que deveria. Está faltando máquina no mercado, tá? Então, por causa disso que a velocidade é muito alta. E isso aí, em termos de capricho de qualidade, é muito ruim para a qualidade, para uma alta qualidade e uma alta produtividade. Né, Fabrício? Muito bem, Paulinho. Excelente resposta, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, o pessoal saiu, fiquei sozinho aqui agora no escritório da Cravil. Então, eu também tenho uma pergunta, né? Uma pergunta das boas aí. É sobre tecnologia. Quais as vantagens, né, e desvantagens aí dos dosadores mecânicos e dos pneumáticos? Ah, boa. Pergunta, essa aí eu não esperava, hein, Fabrício? Mas é muito boa pergunta para poder até desmistificar alguma coisa. Eu falo uma frase legal assim, ó. Me perguntam isso, né? Ô, professor, e aí, ó, mecânica ou pneumática? Eu falo uma frase e vou explicar depois a frase. Eu falo assim, ó, as duas bem reguladas vão bem, as duas mal reguladas vão mal. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Não é porque você comprou uma pneumática que acabou todos os seus problemas, tá certo? Tem gente que vai lá e vende milagre. Fala assim, não, compra uma pneumática que acabou seus problemas. Não, amigo. Não, do jeito que eu tenho regulagem nas mecânicas, eu tenho regulagem nas pneumáticas também. Vamos lá, qual que é a diferença entre elas? Duas diferenças básicas, né? Com a pneumática, por que ela custa mais caro, professor? Porque com a pneumática, eu vou lá e consigo um pouquinho, com a mesma distribuição, eu consigo um pouquinho de velocidade a mais. Tá certo? Não é 10 km por hora, eu consigo 1,5 km a mais, tá? Segunda coisa é a parte de uniformidade de semente. Às vezes, e quem é mais velho que nem eu sabe, nós estamos deixando um pouco a desejar na qualidade, na uniformidade de semente, uniformidade de peneira, tal. E para plantar com mecânico, com as semeadoras mecânicas, eu plantar com uma peneira desuniforme, é muito difícil, né? Porque cada orifício ali tem que caber uma semente, tá? Eu tenho que acertar um disco pela média das sementes que eu tenho, né? Então, às vezes, eu tenho problema de dupla e falha por causa disso, por causa de irregularidade de uniformidade das sementes. Ah, a pneumática consegue plantar tudo isso, professor? Não, ela planta melhor que a mecânica quando eu tenho uma desuniformidade de sementes. Só que eu vou ter o mesmo problema, principalmente com o vácuo, né? É fácil de imaginar, se eu tenho uma semente pequena e uma semente maior, o vácuo, o PMS das duas é diferente, então o vácuo das duas tem que ser diferente, tá? Só que ela planta um pouco melhor que as mecânicas. Basicamente é isso. Se eu planto em baixa velocidade,
Se eu planto baixa velocidade com a semeadora reguladinha, as duas plantam de forma eficiente. Bacana, obrigado, professor. Queria mandar um abraço aí para o Fabiano, que mandou uma mensagem aqui que vai pagar uma pizza depois aí, pelas informações. Também mandar um abraço para o Thiago Petri. O Thiago Petri vai parar de chorar, né, porque o professor falou a respeito da distribuição da palhada, principalmente a palhada de trigo, né? E ele tem uma fama de chorão, né? E agora ele está satisfeito, né? Porque mais gente está falando desse tema, da importância desse tema, né? E o terceiro recado, né? É que eu e o Gentil não sumimos, né? Nós estávamos aqui, que o Fabrício disse assim, ó, sempre era o professor Paulo que perguntava as coisas para mim, né? Agora eu vou me vingar, eu vou fazer a pergunta para ele. Beleza. Bom, a pergunta seguinte, quem nos encaminhou foi o Caio. O Caio trabalha lá em Guaramirim, né, na região do norte catarinense, próxima a Joinville, né, aquela cidade próxima a Jaraguá, né? E ele tem uma pergunta bem interessante aí, que vai na questão de cálculos, do que é bom, o que é ruim. Meu nome é Caio, eu trabalho aqui na Cravil de Guaramirim. A minha pergunta é a seguinte: como eu posso avaliar se o meu plantio está correto? Curto e grosso, hein, Caio? Vamos lá. Como é que eu posso avaliar se o meu plantio está correto? Você tem que... Primeira coisa, como é que eu vou avaliar, Caio? E é legal demais a pergunta que você fez, que hoje eu tenho monitor de semeadura. Até para pequena propriedade, para pequena plantadeira, eu tenho algum tipo de monitor, algum tipo de informação. Mas ninguém tira isso aí que está na foto, tá? Eu ir lá e ciscar o chão, tá certo? Por que ninguém tira isso aqui, ô Caio? Porque assim, ó, eu falo que precisa de alta tecnologia para se avaliar um plantio. Sabe o que é? 2 mãos, uma trena e um celular, um smartphone que todo mundo tem, tá certo? É disso que eu preciso para poder fazer uma avaliação de semeadura. Por quê? Por que você está brincando aí, professor? Não estou brincando, eu estou falando sério. 2 mãos para eu desenterrar a semente e ver como é que está a distribuição. Ali, ó, como está na foto, ó, eu vou lá e vejo a profundidade, eu vejo a população, porque eu conto quanta semente por metro tem, e eu vejo a distribuição, como é que está, né? Quantos centímetros está uma semente da outra. O que é a plantabilidade? Não são esses 3 fatores? Ó, eu vi população, profundidade e vi distribuição. É isso, né? Para facilitar a vida do agricultor, o que a gente fez? A gente lançou esse aplicativo, né? E não estou fazendo comercial porque ele é de graça, viu, turma? Qualquer loja de celular, você digita lá GPD, né? Que é o nome do meu grupo, aparece o aplicativo. Isso aqui só foi feito para facilitar a vida do produtor. Eu vou colocando as medidas nesse aplicativo, baixo a trena, né? Bato a trena lá 3 metros e vou colocando a quanto que está a distância entre uma semente e outra. O aplicativo já me dá coeficiente de variação, quantidade de aceitável, dupla e falha. Cara, se Deus ajudar, é covardia, né? Não importa a avaliação que a gente faz, que forma que a gente faz, o importa é eu avaliar. Eu tenho que avaliar, tá certo? Nós temos que parar com aquele negócio. E aí, Fabrício, como é que foi o plantio lá? Foi bom, foi mais ou menos ou foi ruim? Avaliar é o seguinte, ó. O Fabrício, e aí, Fabrício, como é que foi o plantio lá no IF? Ô, professor, ó, nós chegamos com 250 mil plantas de soja, daí espaçada com coeficiente de variação de 30%, eu consegui 80% de aceitável, 10% de falha e 10%. Cara, ele fez a foto para mim, tá, Caio? E demais que estão nos assistindo. A avaliação é feita assim, ó, você fez a foto para mim, tá? E esse é o jeito mais fácil que a gente tem de avaliar, desenterrar a semente no chão lá e ir contando até que a semeadora fique reguladinha. Daí eu posso soltar o plantio. Isso aí mesmo, professor Paulo. E o que o Neymar falou é verdade.
o Fabrício disse foi assim, ó, vocês saiam que agora é a minha vez. Então a gente só se retirou, já não tinha ido abandonado sexta-feira, nada não. E só para complementar o assunto do Thiago, né, professor? O Thiago teve naquela nossa reunião, né? Hoje ele está em êxtase, né? Por quê? Porque ele está do lado do professor Paulo Arbex. Ele hoje ele não dorme, hoje ele não chorou hoje, porque ele é muito chorão, hoje ele não chorou ainda. Não, bacana. O professor Paulo já está voltando, caiu a energia lá em São Paulo, né, Fabrício? São Paulo, né? Mandar um abraço aí para as cidades que se manifestaram após aquela leitura inicial, algumas perto, outras mais longe daqui. Agronômica, Chapadão do Lajeado, Blumenau, Blumenau, hein, gente? Estamos em outubro, né? Só que esse ano não tem outubro novamente, né? Mas ano que vem deve ter, né? Luiz Alves, né? Luiz Alves, terra da banana, muitos conhecem por terra da cachaça também. Indaial, Benedito Novo, Mafra, Braço do Trombudo e Itapema, né? Itapema, cidade da meia praia, né? Muita gente vai para Itapema para ver os amigos, né? Porque tem bastante familiares que estão sempre presentes nessa região, né? Deixa eu passar mais alguns recados aqui, avisos paroquiais. Agradecer aí o pessoal das filiais da Cravil, né? Agradecer, né, por ter se empenhado aí nos convites, passado convite a todos os produtores, né? Gentil, vamos continuar a nossa conversa e a gente vai logo passando para a pergunta seguinte. Podemos fazer, estamos tentando contato com o professor Paulo, parece que acabou a energia lá em São Paulo e realmente caiu, né? Ele está tentando entrar em contato de alguma forma conosco aqui, tá? Então, professor Paulo está na linha? Tô na linha. Você fica com esse negócio de hashtag vem sol, vem sol, vem sol, olha o que deu aqui, ó. Caiu o mundo aqui. Nós devíamos ter invertido, na próxima nós vamos botar volta, Paulo. Volta, professor Paulo. Hashtag vem chuva para nós aqui, caiu o mundo. Obrigado, Gentil, já estamos aqui. Vamos ver se consegue ficar. Tranquilo. Professor Paulo, o Marcelo, então, vai fazer a pergunta lá da Serra, lá de Palmeira. Ele vai fazer a pergunta, pode ficar no embalo aí. Nós fomos fazendo os anúncios paroquiais, não tem aqueles assuntos de missa, que era para fazer no final, nós já fizemos no meio, segue o baile. Sou Marcelo, sou técnico aqui da Cravil de Palmeira. Nesse início de plantio agora sempre dá bastante dúvida na questão de profundidade da semente, né, entre falando isso milho e soja. Existe alguma regra para a gente definir, para largar essas plantadeiras de profundidade, né, essa semente, qual a profundidade mais ideal que seria? E esses plantios do cedo agora a terra tem uma temperatura mais fria, né, ainda que a gente tenha um pouco de palha presente aí. Existe algum parâmetro, alguma pegadinha aí que a gente possa ser mais assertivo para a gente garantir um bom stand de planta aí? Obrigado, professor. Ótimo. Como eu falei para vocês, né, eu estou falando na live quase inteira aqui, a profundidade é uma das coisas principais que a gente tem hoje em relação ao arranque inicial, né? Então, eu tenho que manter uma profundidade uniforme. Além de manter uma profundidade uniforme, o que eu devo ter? Eu tenho um limite, né? Eu lembro que meu avô falava assim, fião, quanto mais para baixo você colocar a semente, né, mais vigorosa vai nascer as raízes. A gente sabe, pela fisiologia hoje, que não está correto isso. Então, vamos lá. Marcelo perguntou, para milho, a gente costuma colocar de 5 centímetros, mais ou menos, né? E da soja, de 3 a 4, tá certo? De 3 a 4 centímetros. Essa é a maioria da recomendação. É claro que vai variar conforme a umidade, conforme o tipo de solo, mas basicamente é isso, ó. Semente de milho 5, 5,5 e a semente de soja de 3 a 4 centímetros. Basicamente é isso. Obrigado, professor. E mais uma pergunta que veio lá do Palmeiro, o Marcelo e o Tivens, eles assim fizeram uma sociedade. Eles falaram assim, eu pergunto um pedacinho,
né? E o Marcelo pergunta outro pedacinho. Então, é técnico lá do município de Palmeira. Palmeira fica próximo à cidade de Lages, né? Uma cidade importante do estado de Santa Catarina, região da Serra Catarinense. Então, vamos escutar a pergunta que o Tives nos passou. Sobre a questão da plantadeira largar a semente com o adubo, né? Qual que é a distância segura, no caso, para cair o adubo e a semente? No caso, o outro cai em momentos diferentes, mas qual que é esse fator de distância certo? A pergunta é excelente também, e a resposta a isso aí é o básico da agronomia. E por que é importante? Porque é importante falar isso, né? Porque hoje tem gente, né? Tem gente fazendo adubação a lanço, então adubação em superfície. Tem gente fazendo adubo em cima da semente. Eu já vi de tudo. Tem semeadura adubação feita na cultura anterior, né? Que é uma adubação de sistema. A gente vê de tudo, tá certo? E conforme a fertilidade do solo, dá para a gente manejar. Mas nada. Lembra que eu falei do basicão bem feito? O basicão bem feito é isso aqui, ó. A semente, né? Na profundidade correta, como a gente respondeu, tá certo? Na profundidade correta, e o adubo ao lado e abaixo da semente. Essa é a posição correta, né? Eu coloquei lá, ó, 5 centímetros abaixo e ao lado da semente. Isso que seria a posição correta do fertilizante. Por quê? Porque vai lá, a hora que começa a germinação, começa a dar aquelas radículas, o adubo já está disponível para a semente. Se eu colocar em cima da semente, é perigoso queimar, tá certo? Que o adubo é higroscópico, ele puxa a água, né? Ele puxa a água. Se ele puxa a água, vai lá, a semente perde toda a água, é perigoso de queimar a semente, tá certo? Então, essa seria a posição correta, 5 centímetros abaixo e ao lado da semente. Né? Por isso que eu falo que quando a gente regula a profundidade, tem que regular a profundidade da semente e profundidade do adubo também, tá? Isso é importantíssimo, uma pergunta excelente. Professor Paulo, temos uma pergunta de um sócio, né, do município de Petrolândia, o Robson Krause. É a última pergunta, né, da noite. E ele pergunta, né, qual seria a vida útil do disco e do anel, né, e a importância do grafite, né, nesses mecanismos aí. Puder dar alguma... Em relação à vida útil, depende de duas coisas. Acabei de ver, né, Fabrício, o organizador aí, né? Se você guardar um disco em cima do outro, né, a vida útil dele vai fazer assim, ó, tá certo? Então, eu guardar desde, né, ó o que o prêmio é bom, desde eu guardar corretamente os discos, tá certo? Ou através de um organizador, igual esse aí, né, esse baú aí, ou se não, eu colocar um ferro, alguma coisa, e colocar eles todos sem fazer pressão no outro, porque senão empena o disco. Tá? Isso aí diminui demais aí, ó, um organizador desse aí é fantástico para aumentar a vida útil, tá certo? Para aumentar a vida útil dos discos, né? O pior dos mundos é quando eu chego no barracão e tá um em cima do outro, ou se não tá no sol, tá empenado, a gente vê de tudo, tá certo? Pelas propriedades. Então, vida útil tem a ver com organização, tá? Não posso falar para vocês assim, 300 horas de plantio, 1.000 horas de plantio, 2.000 horas de plantio. Não tem a ver. O que a gente vê é através do desgaste. Mas uma coisa é certa, né? Quando o disco está desgastado, quando o anel está desgastado, né, a gente tem que trocar, tá certo? Porque o custo-benefício, o custo perto do benefício que vai ter é muito baixo, né? Eu vejo às vezes, né, o pessoal vai lá e deixa o disco ficar o anel ficar na lona mesmo, daí vai lá e não faz o serviço que tem que fazer, e a gente vai lá, ou senão um anel rebaixado, que ele vai gastando, ele perdeu o rebaixo, ele não tem mais vida útil, ou senão onde o martelete empurra a semente ali, você vê que vai ficando marcas no disco também. Tudo tem sua vida útil, tá certo? Agora, uma coisa importantíssima que o Robson falou é do grafite. O grafite é assim, turma, ó. Grafite serve como lubrificante. É bom grafite, professor? Grafite é ótimo. Só que eu tenho que ter a dosagem certa do grafite. Eu não posso ter nem grafite a menos, nem grafite a mais, tá? O que é o recomendado, professor? Na média, a gente usa 3 gramas por quilo de semente, tá?
3 gramas por quilo de semente é a recomendação média. Pode variar por alguma semente, mas vamos falar pela média. E daí, você chega no campo, o que é a recomendação? 3 mãozadas por carrinho, 2 latas, né? É assim que a gente vê. Eu já vi lugar que o pessoal fala assim, turma, grafite nunca é demais. Quanto mais você colocar, melhor. Não é verdade isso. Sabe por quê? Porque o grafite ele vai ficar ali no anel. Entre o anel e o disco, vai começar a levantar o disco e eu vou ter problema de plantabilidade. Isso é operacional, é coisa que eu vejo direto em plantio aí, por excesso de grafite, tá? A gente tem uns exemplos nos nossos plantios, experimento aqui, ó, Paulo, que os caras vão plantar, às vezes, eles começam a virar assim, ó, pega aquele saquinho, aquilo chega a levantar uma porvadeira lá dentro. Eu não vou falar quem faz isso, mas eu já vi o cara fazer isso. A gente faz uma palestra, não quer dizer que tudo que fala quer ouvir, né? A gente, quando faz as palestras técnicas também, é assim, a ideia dessas palestras é totalmente ser mais dinâmica, que é uma coisa mais vivencial, que acaba aproveitando, né? Então, toda aquela questão de difusão, de informação, ela se torna mais objetiva. Eu quero agradecer, então, aqui ao Fabrício, né? Que além de a gente ser amigo de muito tempo, é um parceiro nos projetos que a gente faz, já fizemos outros projetos aqui com ele na parte de colheita, né? Então, ao Instituto Federal, mas em nome do Fabrício, que topou o projeto desde o início, de querer fazer. A você, professor Paulo, é um prazer estar do seu lado, né? Realmente, aquilo que o Neymar falou, que o Thiago falou, são referências. Acho que a gente tem 2 pessoas que são referências hoje. Você é uma referência em plantabilidade, o Fabrício é referência em toda a parte de maquinário. Então, para nós, né, quase nós que somos uns réis mortais aí, tá do lado de vocês, é bom, é uma cesta, é cansativo, né, mas a gente está sempre em busca dessa informação, tá? Quero agradecer e agradecer de coração vocês dois. Tá? E daí eu não sei quem vai falar agora, se é o cara que joga grafite demais, né? Não, o cara que joga grafite vai ser o último a falar. Tá? Um abraço para todos, quero agradecer quem nos assistiu, tá? Também, e até a próxima live aí, que a gente, em breve, vai ter outros assuntos durante o ano para estar falando. Bom, eu posso começar aqui os agradecimentos. Então, primeiro, obrigado pelo convite, o prazer foi todo meu, viu? Gentil, Neymar, Fabrício, Moacir, foi um grande prazer estar com vocês aqui, principalmente quem tirou essa cesta, né? Ao invés do sextou aí, demorou um pouquinho mais para o sextou, para o pessoal ficar aqui com a gente e falar um pouco de um assunto tão importante que é a plantabilidade. Então, obrigado e um grande abraço, viu, Fabrício, meu amigo? Um grande abraço na Débora e toda a família, tá bom? Muito bem, Paulinho, obrigado, né? Obrigado pelos parabéns, pelo abraço, né? Eu dedico a você essa palestra que foi excelente, né? Ao grande mestre, né, que você foi, né, na vida acadêmica, né? Inspiração aí, né, na pesquisa, né, na área de plantabilidade. Estão trazendo aí muitas informações importantes, numa linguagem simples, né, didática aí. Então, excelente, fenomenal. Parabéns, agradeço, né, por atender o nosso convite e a parceria. Forte abraço aí a todos, a família também. E obrigado a todos os espectadores aí que nos assistiram nessa sexta-feira à noite. Um abraço, obrigado a Cravil e ao Instituto Federal Catarinense. Então, para finalizar, agradecer a todos que nos assistiram, né, produtores, estudantes, famílias, né, em nome da cooperativa, agradecer essa parceria com o Instituto Federal e agradecer ao professor Paulo, né. Como o Gentil bem lembrou no início, né, hoje é o dia do professor, né, mas quem ganhou o presente não foi o professor, fomos nós, né, foi um presente que talvez não sabemos dimensionar o valor, né, porque a informação, ela propagada, né, ela agrega, principalmente na nossa região, formada por pequenos e médios produtores, então a informação chegando a cada um desses lares, transformando isso em algo prático, realmente é um valor que a gente não consegue dimensionar. Então, só agradecer, né, e parabenizar aí a todos aí pelas explicações e também agradecer a todos que participaram dessa reunião. Uma boa noite a todos. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo,
torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança.